Você já pensou quais que são as semelhanças entre a série Vikings e Game of Thrones? Se você já me conhece, se você já vê meus vídeos aqui faz tempo ou há algum tempo, você sabe que direto eu tô falando que tal série é a melhor do mundo, ou tal livro é o melhor de todos, ou tal ator, ou tal... Eu sou meio dramática. Mas, tendo isso em mente, eu acabei de assistir todas as temporadas disponíveis de Vikings, que foi uma série que eu comecei com o Fernando, porque Game of Thrones não tem expectativa de voltar tão em breve. Acabou Game of Thrones esse ano e aí eu falei, meu, estamos órfãos, o que faremos? Meu Deus, onde estou? Quem sou eu? A gente começou a assistir Vikings, ou Vikings, que tem na Netflix, né? E tem 4 temporadas até agora. E aí eu achei bacana prestar atenção em palavras que são semelhantes nas duas séries e palavras que são bem diferentes nas duas séries. Então eu vou contar um pouquinho rapidamente de Vikings. Já falei bastante de Game of Thrones aqui no canal. Sou muito fã de ter camiseta, saber as frases de cor e citar isso toda hora, e alucinada e tudo mais. E Vikings tá mais ou menos assim, eu tô tipo muito alucinada, tô vidrada, assistindo todos os episódios, fazendo maratona e tudo mais. E apesar de serem séries muito diferentes, são séries muito parecidas também. Obviamente, se você conhece um pouquinho, Vikings conta a história real, né, adaptada, da civilização viking, né, e como é que era quando eles começaram a invadir outras terras, outros territórios. Eles eram da parte nórdica, né, da parte do norte da Europa, Noruega, Suécia, onde são esses países hoje. Naquela época não eram esses países. E eles começam a fazer expedições com grandes líderes. Então, o principal, Ragnar Lothbrok, ele é o que aparece no pôster do Vikings. Ele foi um grande explorador e começa a ir atrás de novas terras e invadir, destruindo, matando todo mundo, tomando conta do que estava acontecendo. Eles saqueiam, né, os lugares para onde eles vão. Então tem esse lance medieval, essa coisa de dominar território. Tem muita coisa política, porque ele começa a se encontrar com reis e discutir o que ia acontecer, se eles não se rendessem e tudo mais. Então tem uma coisa muito parecida com Game of Thrones. Ainda não sei qual que é a melhor, Game of Thrones tem um lugar muito grande no meu coração. Mas Vikings é muito bom, então assistam, inclusive para treinar o seu inglês. Então vamos para algumas palavras que são totalmente diferentes nas duas séries, né? No Vikings eles usam muito a palavra raid, que é um verbo, to raid, que é a palavra saquear. Então eles usam em frases, let's raid the new city, let's raid the new territory. Então vamos saquear essa nova cidade. E esse novo território é uma coisa que não tem tanto em Game of Thrones. Outra coisa que tem muito em Vikings, que não tem tanto em Game of Thrones, é a palavra shield, ou shield wall. O shield é o escudo. Os Vikings, eles usam muito esse shield para lutar. Eles se protegem, é uma madeira bem resistente, né? E eles acabam ganhando tudo, todas as batalhas e tudo mais, ou muitas batalhas por causa desse shield. Shield wall é uma técnica que eles usam também na hora da batalha. Pode prestar atenção se você estiver assistindo Vikings, que é quando eles formam uma parede de escudos para se proteger do ataque que tá vindo. Também não tem isso em Game of Thrones. Outra palavra, duas palavrinhas que eles usam bastante dentro de Vikings, que não é tão comum em Game of Thrones, são as palavras relacionadas à religião. Os Vikings, eles eram pagãos. Pagães ou pagãos? Pagãos. Pagãos? Os Vikings eram pagãos. Então, em inglês é a palavra pagans. Toda hora que se referem aos vikings, na verdade, os vikings acreditam em deuses, né? Muito da mitologia nórdica é usada no Thor, né? Toda a parte do Thor, então ele tem Odin, tem Thor, tem o Loki, né? Eles falam bastante disso. Mas para os cristãos, eles eram vistos como pagãos. Então, essas duas palavrinhas, pagans e Christians, eles falam todo o tempo durante Vikings, por ser uma coisa que leva eles a brigarem, né, entrar em guerra, tal, é essa diferença de religião. Então, eles invadiam terras Christians, dos cristãos, e os cristãos chamavam os vikings de pagans. Em Game of Thrones e em Vikings tem algumas palavras que aparecem bastante por ser uma coisa meio medieval, apesar de Game of Thrones ser inventado da cabeça do R.R. Martin. Ele tenta usar essa coisa medieval, e uma palavra que aparece bastante, uma palavra besta, mas você pode reparar nas duas séries, é a palavra ale. Ale. Ale é uma palavra para descrever a cerveja, só que é uma cerveja meio diferente. Lógico que hoje em dia a nossa cerveja é industrializada, tem N mil técnicas e tal, mas ale aparece nas duas séries quando eles estão bebendo.
num bar, né? Num bar. Naquela taberna escura e tudo mais, normalmente eles estão bebendo ale, tanto no Game of Thrones quanto no Vikings. Outra palavra que, obviamente, se você assiste as duas séries, você vai ver bastante é a palavra savages. Savages, que são os selvagens. Os savages são os vikings, são considerados para os cristãos selvagens. Então eles falam bastante dos jeitos, das maneiras, das tradições vikings como savage. E no Game of Thrones eles usam isso muito para os wildlings, que não é uma palavra tradicional para selvagens. No Game of Thrones, aquelas pessoas que moram depois da muralha, são traduzido para o português em selvagens. No Game of Thrones em inglês eles se referem como wildlings. Mas eles usam bastante também a palavra savages, que é uma pessoa que não tem os hábitos e as tradições mais tradicionais e contemporâneas do que a gente está vivendo. Então essa é uma palavra que aparece bastante. E a última palavra que aparece nas duas séries bastante, que eu adoro, é uma combinação linda do inglês, é to seek revenge. To seek revenge é um verbo com complemento. Seek quer dizer buscar, ir atrás, ir à busca, e revenge é a vingança. Então tanto em Vikings quanto em Game of Thrones, eles estão sempre querendo se vingar de alguém que matou, alguém que destruiu, alguém que saqueou as terras, né, deles. Então, nas duas séries aparece muito let's seek revenge, I need to seek revenge, I'm looking for revenge. Então essa coisa de ir atrás de uma vingança, essa é uma combinação perfeita. Você pode já ficar de olho se você tá assistindo. Se você não tá assistindo ainda, a minha dica é assista tanto Game of Thrones quanto Vikings. São lindas séries, amo as duas. Lógico que Game of Thrones, como eu falei, É Game of Thrones. mas Vikings é sensacional, não vejo a hora de sair a temporada nova das duas séries, mas Vikings vai sair logo mais. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui o que você acha dessas séries. Tem alguma outra série que você quer que eu veja para analisar o inglês e dar um help aí para você melhorar o seu inglês com TV series? Pode deixar aqui nos comentários, deixe seu like and bye!